Bom, o pessoal está chegando na sala, né? Eu já vou mais ou menos começar a minha palestra. Meu nome é Júlia Andrade, eu sou professora de discursivas para concurso público no ponto dos concursos. Conheço bem de perto a Fundação Getúlio Vargas, né, no que diz respeito a concurso público. Quero falar um pouco mais sobre o outro lado, porque o que acontece? Vocês, quando se preparam para a segunda fase da OAB, qualquer preparatório em que vocês entrarem, né, há sempre um trabalho muito envolvido com o conteúdo em si, o tipo de peça, os tipos de questões. Enfim, os professores, eles se ocupam muito dessa fase ligada aí a conteúdos, tá? E, normalmente, o que muitas vezes o aluno não tem? Ele não tem uma informação do que acontece nos bastidores, tá certo? Das correções, vamos dizer assim, do processo todo. E aí a gente vê um alto número de reprovações na OAB, até que esse número tem caído, né, um pouquinho. O último concurso, pelo menos, registrou essa queda, em função muitas pessoas não saberem mesmo, vamos dizer assim, como que é feito o processo de correção. E quando a gente não sabe o que está do outro lado, a gente escreve com muita ilusão, com muito idealismo, e naturalmente a gente não vende bem o texto, tá? Então, essa minha primeira preocupação é passar para vocês essa realidade, e até porque de onde vem essa realidade? Como eu disse para vocês, eu trabalho com concurso público. Trabalho muitos anos com provas discursivas da FGV, e a mesma banca que corrige a prova da OAB de vocês é a mesma banca que corrige as provas discursivas de concurso. Aí vocês vão falar assim, não é porque a gente tem um provimento que organiza, então nós temos uma banca específica para a OAB. Bom, eu vou ler esse provimento com vocês, eu vou provar para vocês que não é bem assim, tá? Então, essa primeira parte que vocês vão escutar nessa palestra é esse esclarecimento, algumas dicas de preparação. Depois vem a parte do professor Ricardo Vermelinger, que é o coordenador desse projeto também, né, falando sobre uma forma mais de preparação de conteúdo mesmo, para que vocês possam seguir, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, para que eu possa conduzir minha aula com ilustração, eu vou compartilhar o meu desktop com vocês, tá? Demora uns segundinhos para vocês observarem, tá certo, gente? Isso é normal. Porque a gente tem um probleminha de distância, de delay, não é? Então, se demorar um pouquinho, se der um branco aí, ficar tudo escuro, pode ficar tranquilo que vai chegar a imagem para você, tá? E no mais, a gente tem um chat que você pode chegar, discutir conosco, falar aqui, perguntar alguma coisa que seja do seu interesse também, ok? Bom, o seguinte, então eu vou tentar compartilhar, ver se vocês vão conseguir enxergar o meu desktop. Perfeito, gente. Então, vamos lá. Bom, olha só. Primeira coisa. Como eu toquei num ponto polêmico, né? Eu falei de banca, etc. Então, eu vou chamar a atenção de vocês. Eu vou direto lá naquele provimento que vocês têm para poder falar um pouquinho sobre a banca que corrige, né? A diferença de banca elaboradora, a diferença de banca, que nós chamamos de banca de consolidação e banca de correção, tá? Então, primeira coisa, quando eu vou lá no provimento, certo? Que regulamenta a OAB, e, na verdade, eu vou pegar o artigo 8º desse provimento, tá? O que acontece? Quem não estiver enxergando, é só aguardar um pouquinho, tá, Letícia? Porque vai aparecer para você. Importante que vocês ouçam o som, isso é muito importante, tá? E se vocês perderem, depois a gente tem um endereço para vocês reverem, tá certo? Esse material, tá? Então aguardem um pouquinho, eu vou ler, vou continuar falando, se não der, daqui a pouquinho eu atendo vocês, tá? Gabriela e Letícia, tá bom? Então é o seguinte, gente. Preste atenção no que eu vou falar, tá? No áudio, por enquanto chega para vocês. O artigo 8º, tá, do provimento que regulamenta o concurso, o concurso não, o exame de ordem, ele diz o seguinte,
que a banca examinadora da OAB será designada pelo Coordenador Nacional do Exame de Ordem. Isso aí, geral, sem nenhuma novidade. No parágrafo 1 desse artigo, diz assim: compete à banca examinadora, tá, elaborar o exame de ordem. Ok, até aí vocês estão pensando a mesma coisa. Porém, tem um complemento neste parágrafo, que diz assim: ou atuar em conjunto com a pessoa jurídica contratada para a preparação, realização e correção das provas. Pessoal, eu sou professora de língua portuguesa. Como eu disse para vocês, acompanho as bancas há muitos anos. A FGV é uma velha conhecida nossa lá nos concursos e, naturalmente, na OAB a coisa não segue diferente. E é aí que a gente quer ler com vocês para jogar a verdade, né, à tona, para que vocês possam se preparar de uma forma mais inteligente. Diz o seguinte, o complemento deste material, diz assim, deste artigo 8º, do parágrafo único desse artigo, que a banca examinadora ela pode atuar em conjunto com a pessoa jurídica que vai preparar, realizar e corrigir as provas e homologar os gabaritos. Ora, gente, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a banca examinadora pode não atuar na correção. Ela pode até atuar na correção, mas ela pode não atuar na correção. E vou mais. No artigo 10, tá, desse mesmo provimento, diz assim: serão publicados os nomes daqueles que integram as bancas examinadoras e recursal designadas, bem como os dos coordenadores da pessoa jurídica contratada. Bom, aí você fica super feliz que fala assim: nossa, a FGV está sendo muito transparente, porque ela de fato cumpriu o que o provimento rezou, né? O que o provimento trouxe para nós. Porém, gente, quando a gente vai nessa lista da FGV, vocês vão ver, tá, que a FGV ela vai publicar para vocês duas coisas. Aqui acabou que eu não trouxe, mas vocês podem olhar no site da FGV, mas eu deixo bem claro aqui, vocês podem ir lá, tá? A FGV ela publicou duas listas. Ela publicou uma lista com os coordenadores, realmente, do exame, dos coordenadores da própria banca, responsáveis pelo exame. Aí o aluno não se queixa, são os caras que vão organizar, vão coordenar o processo. Mas ela publicou uma outra lista que engana inocente. Nessa lista está escrito, vocês podem ir lá, estou aqui destacando meu material, vocês podem procurar no site da FGV, está lá. Professores avaliadores do banco de questões. Vocês olharem, né? Nosso exame de ordem, tá? 18º exame de ordem, está lá, professores avaliadores do banco de questões. Em língua portuguesa, professor avaliador de banco de questões não é professor que elabora a questão e muito menos professor que corrige a questão. O cara que avalia o banco, ele avalia o conjunto de questões, ele vai avaliar a qualidade desse conjunto de questões, ele vai avaliar a pertinência, a coerência, se esse conjunto de questões está coerente com a previsão do edital, a previsão, tá certo, dos dispositivos que regulamentam esse concurso, perdão, esse exame, tá? Então, gente, olha, não existe uma lista dos avaliadores da sua prova discursiva, da sua peça prático-profissional, das suas questões. Você não tem esse examinador divulgado. E aí que a gente entra com a informação para vocês. Que informação? Seguinte, olha, a FGV, ela trabalha, né? Essa informação não tem edital, essa informação é de vivência, nossa experiência de concurso, o que a gente constata, com que a gente lida o tempo todo, tá? Então, o que acontece? Com quem a FGV trabalha? Ela que faz as questões, são os examinadores dela que corrigem? Nós vamos corrigir isso para vocês. Seguinte, a FGV trabalha com uma banca situada em Minas Gerais, conhecida como Consulplan. Essa banca ela está sediada na cidade de Muriaé, embora também faça parte dessa banca uma outra banca chamada IDECAM,
que tem endereço no Distrito Federal, e por aí vai. Ora, a Consulplan é a banca que aplica o exame, manda seus fiscais para o local de exame. E, naturalmente, é a banca que possui os examinadores, né, em que, em muitos casos, atuam corrigindo as provas discursivas da FGV, tá? E você fala assim, Juni, e daí? Qual é a importância disso para mim que vou fazer a segunda fase? Essa importância é muito grande. Por quê? Se você perguntar assim, quem são esses examinadores? Como eles trabalham? Gente, essa banca era de uma formação mista. Necessariamente ela não precisa ser formada só em direito. Por que que não? Ora, quando você pega uma questão, tá? Eu vou aqui mostrar meu material aqui, uma questão que eu cortei aqui para vocês, poderia ser qualquer questão. Peguei uma de direito administrativo aqui, poderia ser a peça também, tá bom? Então, só fazer só uma pergunta antes de eu seguir, tá? Pessoal, Gabriela, já apareceu a imagem para você, Letícia. Vou aguardar as meninas responderem, tá? Só um minutinho. Bom, enquanto elas estão respondendo, né, Gabriela e Letícia estão respondendo, eu vou chamar a atenção de vocês aqui pelo seguinte. Olha só, vou voltar aqui ao meu material. Eu trouxe aqui uma questão do último exame, me parece, agora não estou lembrando de cabeça, mas trouxe uma questão de direito administrativo para conversar com vocês. Então é o seguinte, nessa questão, nós temos aqui o caso, já chegou para a Gabriela, que bom, né? Letícia, você também já teve uma resposta positiva sobre a imagem. Aqui vai ficar um pouquinho pequenininho, tá, gente? Que é uma cola de questão. Mas chama a atenção de vocês o seguinte. Aqui nós temos um caso, sempre tem esse casinho antes, né? E tem um enunciado das questões, os itens, tá? Então, o que nós temos? Olha só, aqui diz assim, com base na hipótese sugerida, responda fundamentadamente aos itens a seguir. Então, a banca te traz 2 itens, tá? E se vocês olharem os exames, o padrão de resposta dos exames novos agora, dos 3, 4 últimos exames novos, né? Eles são assim, você tem a questão que é apresentada para o examinador, você tem o padrão de resposta e você tem a grade com a nota. Quer dizer, o examinador, gente, ele pode ser leigo. Ele vai errar só se ele tiver muito, vamos dizer assim, a chance de ele errar agora diminui pra caramba, tá? Porque ele vai ter um padrão que vai dizer a resposta de A, do item A, vai ter um padrão para a resposta do item B. Não só terá um padrão, como terá também uma grade, dividindo as partes da resposta, é um clássico da FGV, inclusive em concurso, né? A parte material da resposta, vamos dizer assim, ela tem um valor. A parte normativa da resposta, quando você aponta a lei, seus dispositivos, ou as súmulas, né, jurisprudência e tal, tem outro valor. Então, eles vão picotando cada valor. Isso é para facilitar, pessoal, para o examinador que está corrigindo, para dar mais objetividade, tá bom? Bom, então pronto. Por que eu falei desse examinador? Porque é o seguinte, gente. Hoje, se vocês pararem para observar a grade de respostas, vocês vão notar que ela faz o inverso do discurso jurídico clássico que a gente tem. Advogado, na verdade, escreve muito, né? Escreve com muita, vamos dizer assim, com muitas inversões discursivas, um discurso muito elaborado para se chegar a uma resposta. E a banca não, ela quer, na verdade, uma coisa muito objetiva, tá? Por quê? Porque ela está indo exatamente de quê? Naqueles cumprimentos que nós chamamos de cumprimentos de característica de texto mesmo, que já é praticado no concurso público, já está sedimentado, e a OAB vem aprendendo isso de 3, 4 exames para cá. Então, o que a gente olha? Quando o examinador pergunta, por exemplo, nessa questão, tá? Que diz assim, no item A, é possível extensão aos servidores do Poder Executivo do mesmo aumento, dos mesmos percentuais de ajuste concedidos aos servidores do Poder Judiciário, né? Por meio de decreto estadual? Quer dizer, foi feita uma pergunta. Tem gente que vai explicar isso primeiro, tá certo? Explicar a função, como está a equiparação
da remuneração de servidores públicos lá na lei, para depois responder, e não é isso. Primeiro você tem que responder com muita objetividade, tá? Se ele diz, é possível a extensão aos servidores do Poder Executivo, você já vai dizer logo de cara, sim ou não, tá bom? Ponto. Não dá mais para ficar enrolando, tá certo? Depois que você deu essa resposta bem objetiva, vem a segunda fase do discurso, que é o quê? É a justificação. Olha só como é que é interessante. Nós temos duas palavras em discurso, em norma, que são bem interessantes, né? Quando você faz um discurso legislativo, por exemplo, tá? Você tem o quê? Você tem o discurso, você tem a justificação, você tem a justificativa. São duas coisas diferentes. O que é a sua primeira resposta? É a objetividade, é o sim ou não, ponto. Depois você vai partir para o porquê. O porquê é a justificação, tá? E a menção à norma é o que nós chamamos, né? A norma, seus dispositivos, doutrina, jurisprudência, é o que a gente chama de justificativa. É a estratégia que você usa para comprovar a justificação. Tá bom? Então, quer dizer, se perguntou, é possível extensão, né, aos servidores do Poder Executivo dos percentuais remuneratórios, né, que foram dados aí para os servidores do Judiciário, no caso que foi apresentado acima? Aí, quer dizer, a primeira resposta é não. Tá? Aí vem a justificação. Aí sim, a remuneração dos servidores públicos fixada, alterada por lei específica. Ok. Depois vem a norma, certo? Que é a justificativa. Então, quer dizer, conforme o artigo 37 da Constituição Federal. E aí depois vem a segunda justificativa. Você pode colar as duas juntas, não tem problema, tá? É lógico que como existem duas normas diferentes, o ideal é você colocar duas respostas diferentes. As respostas, dividir bem as respostas. Colocar uma resposta que tem justificativa normativa diferente primeiro e depois a continuidade, já que vai ter outra norma suportando aquilo ali, ou outro dispositivo da lei suportando aquele elemento, tá? Bom, alguns dados interessantes, né, que a gente tem que saber. Então, a primeira questão que você tem que... O seu primeiro compromisso é com objetividade. Porque aquele cara que está naquela banca, aquele cara leigo, se você não for objetivo, ele vai tirar ponto. Pode ter certeza, tá? Por quê, gente? Aquele cara que está lá, ele ganha, né? Hoje eu não vou saber dizer para vocês qual é o valor que ele ganha para corrigir. Não vou saber dizer para vocês. Mas há mais ou menos uns 3, 4 anos, era mais ou menos R$1 para corrigir cada questão dessa daí. E vocês sabem que tem um prazo para entregar. E vocês sabem que agora a segunda fase de vocês está muito concorrida. Por quê? Muita gente foi aprovada da primeira para a segunda, tá? Então, quer dizer, aumentou o número de aprovações. A primeira fase ficou um pouco mais fácil. E aí, como aumentou o número de aprovações, gente, a correção disso aqui vai ser uma loucura. Então, o cara que respondeu com objetividade é o cara que sai na frente. O cara que deu volta é o cara que vai ser prejudicado. Então, o que a gente está vendo nessa nossa palestra, nesse nosso encontro aqui, nesse webinário, nada mais eu sei que são questões muito óbvias, mas é alertar vocês para o cara que está lá do outro lado. Ele tem prazo, então ele faz tudo às pressas, ele quer produzir o mais rápido possível, porque quanto mais questões ou peças ele corrigir, mais ele vai ganhar, e ele ganha pouco. Então não pensem vocês que está do outro lado um jurista renomado, porque não é, porque por R$1, R$2, R$3, R$5, o cara não vai estar lá nunca, tá? E aquele número de professores, né, avaliadores do banco de questões não corrige 50, vamos dizer assim, questões de 50 mil candidatos, impossível ele fazer isso, vai ser uma loucura. Isso vai dar muito recurso na fase recursal. Esses professores podem sim participar da fase recursal, até podem, mas eu até acredito que já não vão mais participar, porque o número de candidatos na segunda fase está muito alto, tá? Então, pessoal, aí não venham ficar assim, na ilusão de que essas pessoas vão ler com carinho as questões e a peça, não. Se vocês não facilitarem a vida delas, não tem leitura que suporte esse tipo de trabalho, tá certo? Então, o que nós temos, né, o item A, quando pergunta, é possível extensão aos servidores do Poder Executivo? Agora, você vai colocar também, o seu edital diz isso, né, para você poder
aclarar o item que você está respondendo. Então, você vai colocar lá, item A mesmo, tá? Item A mesmo. Não, ponto. Porque a remuneração... Não, ponto. Aí já começa do sujeito mesmo, remuneração dos servidores públicos. Quando você começa aqui em remuneração dos servidores públicos, você começa na ordem direta do item, ó. Ó, tá vendo? Ó, o mesmo aumento, tá? Então, você pode falar por quê? Não, porque este aumento a ser dado aos servidores públicos deve ser fixado por lei específica. Tá? Então, você tem que trazer elementos da própria pergunta para você responder. Tá certo? Bom, esse é o primeiro dado. Segundo dado, procure responder na ordem. Eu sei que tem gente que fica querendo responder B antes de A, mas esse examinador vai ficar cansado. Se você der azar de a sua discursiva, né, estar ali, vamos dizer assim, já no momento em que o examinador estiver muito cansado, quanto mais você tirar da ordem, quanto mais você dificultar a leitura dele, mais prejuízo você vai ter, tá? Então, responda na ordem. Respondeu o item A, justificou, fundamentou com base na lei, passa para o item B, com a mesma objetividade. Ah, mas eu estou sentindo minha resposta muito rasinha. É assim mesmo, ela tem que ser rasinha mesmo, tá? Ela não pode ser elaborada, definitivamente não dá, tá bom? Essa é uma dica que eu deixo para vocês. Segunda dica importante, né, que eu falo. A gente não vai saber ainda como é que vai ser feita a distribuição da pontuação, né? Você só sabe disso mesmo um dia que sai a grade, tá? O resultado provisório. Mas uma coisa já está mais ou menos clara. A resposta objetiva, seguida a justificação, quer dizer, a explicação, ela tem um valor muito maior do que a apresentação da norma. Até porque você não pode apresentar só a norma, né? Apresentar, vamos dizer assim, o dispositivo legal sem você explicar aquilo, né? Você pode fazer nessa ordem mesmo, resposta objetiva, justificação, norma, tá? Conforme o artigo tal, né, da lei tal. O que eu chamo a atenção de vocês aqui? Se você não estiver seguro sobre a norma, é melhor não citá-la. Faça uma citação genérica, assim, bem geral, tá? Conforme a Constituição Federal. Por quê? Porque se você errar, você compromete a resposta. Certo? Se errou o artigo, você vai comprometer a resposta. Então, quer dizer, também vale muito pouquinho. Geralmente vale em torno de 1/10, tá? Da sua resposta. E aí, às vezes, é melhor ir sem, ir com a resposta certa, mas sem a menção ao dispositivo que você pode errar, tá bom? A menos que você tenha certeza, tá? Do que você está fazendo, ok? Um segundo dado importante para a gente mudar aqui de assunto, né? E daqui a pouquinho passar para o professor Ricardo, é o seguinte, gente, tomem cuidado com a letra. Estou falando de uma coisa óbvia, mas não é óbvia, não. É uma coisa muito séria. Vocês não têm noção, vocês não têm, de quantas pessoas são reprovadas porque o examinador não entendeu a letra. Então, a falta de clareza motiva, está lá no edital, e o edital, aquilo ali é construído para ajudar este examinador. Ele está produzindo em alta velocidade, ele não tem carinho por você, não tem jeito de ele ter. Ele não quer saber a sua história, você é um número para ele. E se sua letra não estiver clara, infelizmente, você vai ser reprovado. Júnior, posso empregar a letra de forma? Ora, se você não tiver uma letra legível, se você estiver com medo de a sua letra não ser bem lida, é melhor você empregar a letra de forma. E a legibilidade, gente, deixa eu explicar uma coisa importante como professora. A legibilidade, ela não fere o texto. Às vezes o aluno fala assim, eu não tenho uma letra feia, eu não tenho uma grafia, a totalidade da minha grafia não é feia. Eu tenho uma letra que não sai legal, que é um R meu, ou o meu A parece com O. Às vezes, a legibilidade localizada, a ilegibilidade localizada, ela é tão prejudicial quanto a ilegibilidade geral. Por quê? Por exemplo, as vogais. Se seu A é muito ruim, o A é a vogal mais usada da língua portuguesa.
Uma pessoa cansada na sua leitura, ela não faz esforço, mas não faz mesmo, para entender o que você está escrevendo, tá? Então, esse é um cuidado. Segundo cuidado, procure dividir mesmo os seus parágrafos. Por exemplo, as questões até que são de uma preocupação menor, né? Mas você está respondendo o item A, eu não sei, se você pegar uma folha da FGV, uma folha do caderno de folhas definitivo, de 5 em 5 linhas, existe uma marcação, tá? De 5 em 5 linhas existe uma marcação. Que marcação é essa? Essa marcação é para ajudar o examinador a acompanhar o tamanho dos seus parágrafos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você estiver escrevendo, chegou na quinta linha mais ou menos, você está passando da quinta linha, o parágrafo já está sinalizando que está ficando extenso. Eu sei que hoje nós não temos mais, como tínhamos antigamente, a análise da apresentação. Ela era explícita, mas agora ela está implícita. Ela continua valendo, tá? E numa banca mista, se você tiver professor de linguagem, se o seu texto estiver mal dividido, ele usa isso como recurso de falta de clareza, tá certo? Até porque se ele não tiver a fim de ler, gente, não tem jeito. E eu vou falar uma verdade para vocês. Quando a gente tem que ler muita coisa, se coloca em lugar desse examinador. O que é melhor para você ler? Uma página com vários parágrafos pequenos ou uma página com 2 parágrafos enormes? O que é mais agradável, te motiva a estudar? Aquele livro, vamos supor, você pegou um livro doutrinador aí importante para a sua preparação de segunda fase. Só que o danado doutrinador faz parágrafos enormes. Mas você pegou um outro que faz parágrafos menores. O que te motiva a sentar-se à mesa e ler? De parágrafo gigante ou de parágrafo menor? É lógico que o cara que constrói parágrafos menores, até 5, 6 linhas, ele nos motiva, ele nos convida à leitura. O cara que constrói parágrafos enormes, ele nos desanima a leitura. E assim é o seu examinador na prova discursiva também. Ele não te conhece, ele não está nem aí para você, tá? Então, eu estou falando sobre isso porque vocês sabem que a OAB ela possui um alto índice de reprovação. Esse alto índice de reprovação muitas vezes é injustificado, tá? Embora hoje tenha aumentado o número de recursos acolhidos pela FGV em função das má correções mesmo que ocorrem, tá certo? E aí, esses pequenos dados são muito importantes para você não jogar o seu dinheiro fora. De repente, você está pagando uma preparação em que você tem juristas, você tem procuradores te ensinando, promotores, está caro o seu preparatório, e você joga isso tudo no lixo porque alguma letra sua que não está clara, um parágrafo que não está bem dividido. Isso é muito importante, tá, gente? Então, a gente começa primeiro cuidando desse aspecto visual do texto, da organização, da objetividade. Então, isso são dados muito importantes. E você pode ter certeza, se você responder a questão com o conteúdo, sem a norma, se você conseguir responder todas, ou pelo menos boa parte delas, né, você consegue seus 60% para você ser aprovado, tá? Agora, o contrário já não dá. Se você tiver a norma e não tiver explicação sobre ela, aí já não dá, porque eles já não consideram a resposta válida. Você sabendo a norma, é lógico que a coisa muda de figura, né? Sabendo norma, sabendo jurisprudência, o que for investido na questão, tá? Tranquilo? Agora, o aluno pergunta, posso misturar a letra? Pode, desde que fique claro, pode sim, tá bom? Bom, passando aqui um pouquinho, né, desse nosso material, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso curso e vou fechar com algumas outras orientações. Aqui no ponto dos concursos, o que a gente está fazendo? A gente vai montar o nosso primeiro preparatório para a OAB, tá? Na sua segunda fase. Qual que é a ideia desse preparatório? A ideia desse preparatório é juntar duas pontas importantes. O professor de conteúdo, que
vai trabalhar com vocês as peças, vai afunilar as dicas, vai fazer um estudo daquilo que cai mais, vai ajudar você a entender, tirar suas dúvidas, ajudar você a entender um pouco mais o conteúdo, né, do seu concurso, vamos dizer, da disciplina que você escolheu, tá? Então, a gente vai ter cursos separados por áreas. E esse professor vai estudar o quê? Ele vai estudar aquilo que é tradicional, vai estudar aquilo que que é atual, tá certo? Ao mesmo tempo, vocês vão ter também um amparo gramatical e textual. Por quê? Porque muitos dos alunos de OAB têm uma dificuldade, às vezes, para organizar as ideias de uma forma bem clara, tá? Para conseguir ser conciso. O que é ser conciso? Ser econômico. A gente fica com muito medo de ser conciso porque a gente não sabe o grau da concisão que é aceito pelo examinador, não é? Será que se eu for conciso demais, eu estarei pecando, perdendo conteúdo? Será que se eu esticar um pouco mais o conteúdo, eu estarei avançando e esse examinador que vai corrigir na segunda fase pode penalizar o meu discurso por achar um discurso muito empolado, um discurso muito ornamentado em vez de ser um discurso prático? Então, a gente vai ter esse acompanhamento no curso. Então, é um curso muito voltado para treino, tá? Para saber se o que você está escrevendo está adequado para essa banca. Como eu disse para vocês, né? Cursos com professores juristas, professores conhecedores do conteúdo, tem sobrando por aí, tá? O problema é que curso com o professor que vai exatamente entregar para o freguês, que é o cara que corrige, para que você não tenha que enfrentar a fase recursal, praticamente não existem esses cursos, certo? Nosso curso, ele inova nesse sentido, tá? Preparando o seu texto, o seu estudo, para que você possa enfrentar a banca nesse sentido, aquela banca que não é divulgada, aquela banca que está ali nos bastidores, tá certo? Vocês vão notar que o nosso curso, ele tem sim, tem professores que são servidores públicos aí da área jurídica, tem, mas tem professores que não são servidores dessa área jurídica, mas são professores que conhecem bem a FGV, conhecem o outro lado, tá certo? Né? Os bastidores da banca, tá certo? Aquilo que fica por trás dos panos. E são professores que trabalham muito com as discursivas, e nós aqui no ponto temos a tradição aí das melhores notas em discursivas, em especial da FGV. Este ano a gente teve muitas aprovações aí em concursos importantíssimos, como o Tribunal de Justiça de Rondônia, como o Tribunal de Justiça da Bahia, do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, que foram concursos que aconteceram aí pela FGV este ano, tá? Concurso de Defensoria Pública, feitos por ela e tal. Então, quer dizer, o que vocês vão ver, basicamente, no curso é isso, tá certo? Então, o professor Ricardo vai falar um pouquinho mais sobre isso com vocês depois, mas eu só quero fechar com uma outra observação aqui para vocês. Eu vou tirar do meu material aqui ao vivo, tá? Do meu compartilhamento, tá certo? Para falar com vocês mais diretamente. Vejam só. Primeiro, né, o que seria interessante para fechar nessa questão toda? Se eu estivesse estudando para o concurso e também me preparando, né, aí como professor de linguagem, o que eu julgo aí ser um pouco mais interessante para vocês, tá? Primeiro passo. A gente não tem como se preparar para concurso, gente, sem conhecer banca. Vocês vão ver que isso é uma coisa que assim, os professores fazem, vocês também têm que fazer com uma responsabilidade dupla. Tem que levantar todas as questões. As questões estão disponíveis no site da FGV. Você vai encontrar também vários portais aí que lidam com questões do exame de ordem, né? Baixem, tirem um domingo, de preferência, ou um sábado. Baixem todas as questões discursivas da área que você escolheu. Lógico, quando eu estou falando todas, eu vou chamar atenção para as 3 últimas. Por quê? Porque houve uma mudança de perfil na banca, quando passou a divulgar o banco de avaliadores do banco de questões, tá? Perdão, o corpo de avaliadores do banco de questões melhorou um pouquinho. As questões, as peças passaram a ter menos pegadinhas, são mais objetivas, há uma distribuição melhor do assunto, tá certo? Então, você tem uma prova mais justa, tá? Então, as 3 últimas, pelo menos, vocês têm que estudar bem. E quando vocês forem estudar as questões, prestem muita atenção nos enunciados dessas questões. Por quê? Quando a gente começa a ler os enunciados, por exemplo, a banca que avalia o material de direito civil, processo civil,
é uma banca um pouco diferente da que avalia direito de trabalho e processo de trabalho. Então, os enunciados, eles são construídos de forma mecânica, tá? Eles são repetidos, o formato é muito repetido. Então, é interessante que você veja a forma como há o comando para você responder, tá certo? Você se acostumar com essa linguagem. Depois, faça uma seleção da legislação, tá? Separe tudo ali no dia, aquilo que mais tem caído. Quando você separar a legislação, tente entender o formato da lei, por exemplo. De você entender, por exemplo, o artigo 1º, que é o artigo que dá abertura, né? A abertura geral da lei. E depois, por exemplo, você vai ter lá aqueles, vamos dizer, os detalhamentos que vão aparecer nos outros artigos ou que vão aparecer nos demais dispositivos que acompanham a norma, nos seus incisos, nos seus parágrafos, certo? Nas suas alíneas. Então, a primeira preocupação é grifar sempre o primeiro comando, o objeto da lei, tá? Depois, nas questões, tente fazer um estudo geral sobre as questões. Quais são as leis investidas? Se na sua área tem muita jogada com súmulas, certo? Com a jurisprudência, com a doutrina, como que a FGV recorta isso para a sua área? Porque isso vai definir muito a forma como você vai estudar, tá certo? Se você precisa aprofundar, ou se você não precisa aprofundar tanto. Por exemplo, direito administrativo tem muita repetição, mas muita repetição. Eu faço o aluno olhar as questões anteriores, deram assim, uma ênfase no formato das últimas questões, das 3 últimas, e levantar os assuntos principais e a legislação, tá? Ele vai fazer toda uma separação desse material. E a mesma coisa com as peças. Depois que você fizer esse brainstorm todo, né, lá na administração chama-se brainstorm, quer dizer, uma chuva de ideias, você vai começar a praticar. E aí o que eu te recomendo? Recomendo que você, primeiro, escreva sobre o assunto sem pensar na norma, para ver se você consegue escrever de forma objetiva, justificar. Depois você carrega a norma, para você completar o discurso, tá? Para ver até qual é o seu grau de conhecimento, o que te falta. Porque tem horas que vocês vão fazer revisão, vocês ficam revisando as coisas, as mesmas coisas que vocês já sabem. É interessante, não tem hora que ele volta em tudo que já sabe, não é isso. Você tem primeiro responder aquilo tudo, ver qual é o seu conhecimento sobre aquilo. No curso, você ingressou no curso, ingressei. Responda primeiro, objetivamente, depois você vai associar a norma, depois você vai associar a uma doutrina, vai associar uma jurisprudência ali, se for o caso, certo? Então, esse é o primeiro dado. Depois, gente, na hora de montar, como eu já disse, né, monta de forma bem objetiva, tá? Mas vamos supor, lá no caso da peça, né, hoje a peça está com delimitação de linhas, está um negócio mais elegante, está menos sofrido. Por exemplo, você vai, sua peça, suponhamos que é solicitada a você aí, você descobriu que a peça é um mandado de segurança, tá? Então, por exemplo, você vai compor um endereçamento, ok, vai fazer lá letras garrafais, tá certo? Sem identificar, colocar nenhum dado que identifique, vamos dizer assim, a autoridade que vai acolher aquela peça, tá certo? Então, quer dizer, você deixa lá em reticência, deixa os 3 pontinhos, mas coloque letras garrafais mesmo, tá? Então, quer dizer, esse é o primeiro dado. Depois você vai montar, por exemplo, quando você vai qualificar um impetrante, deixa o nome do impetrante em caixa alta. Tudo que é importante, você vai deixar em caixa alta. Porque se faz assim no dia a dia do direito, não é só no dia a dia da advocacia, mas, sobretudo, é para o cara que está lá lendo, certo? Você vai nomear a peça, você já sabe, você vai centralizar, certo? O nome da peça, centralizar mesmo letras garrafais. Depois você vai identificar o impetrado, ok? Letras garrafais, tá? Depois vem as partes desse mandado. Então, quer dizer, você vai colocar lá os fatos, né? Então, os fatos, você vai ficar contando, copiando, aquilo ali não é bem passando, senão você fica narrando todos os fatos, a sua peça não vai caber em 30 linhas, vai ficar faltando coisa. Então, duas linhas ali, você vai narrar o fato, vai resumir, tá? Até porque as peças são elas têm partes que basicamente repetem, né? Aquele ritual todo, ele acaba repetindo algumas
questões. Você tem lá pedidos, tem requerimento. Então, quer dizer, pedido e requerimento são quase sinônimos, quase, né? Então, você vai fazer seu pedido, você vai requerer. Tudo em letra garrafal, letra garrafal. Ah, Júnior, eu devo soltar linhas? Olha, hoje, considerando o espaço que vocês têm, talvez não dê muito para soltar linhas. Se der para você soltar, ficar bonitinho, você pode soltar, tá bom? Então, quer dizer, tudo que você puder colocar em destaque, faça isso, tá? E cuidado para você não inventar fatos novos, cuidado para você não se identificar. O encerramento da peça é só advogado ou AB, não é? E mais nada, tá certo? Bom, pessoal, como eu disse, aqui no curso, o que vocês vão fazer muito é praticar e adequar, né? E seguir a orientação de estudos dos professores que vão acompanhar vocês nesse processo todo, se vocês forem estudar conosco aqui no Ponto dos Concursos, tá? Eu vou passar a palavra para o professor Ricardo Vermelhindia, tá? Eu extrapolei o tempo dele. E agradeço vocês por terem disponibilizado esse tempo, né, para nos ouvir, tá? Se houver alguma dúvida, vocês quiserem perguntar, eu vou dar um intervalo de 3 minutos, para que vocês, no máximo 3 minutos, vocês possam perguntar, mas eu já vou passando a palavra ao professor Ricardo e posso ir respondendo vocês aqui no chat, enquanto o professor Ricardo vai palestrar para vocês, tá bom? Eu não vou ficar, já esclareci vocês, não vou ficar até o final, tá, professor, também, eu tenho um compromisso daqui a pouco, então não vou poder realmente estender hoje, eu sempre estendo até o final, gosto de ficar com a turma até o final, mas vou deixar para o professor Ricardo fazer esse encerramento, tá bom? Vou ficar uns 10 minutos aqui, apenas para esclarecer as dúvidas com vocês, ok? Ricardo, a palavra está contigo, tá? Boa palestra aí. Tá certo, Júnior, muito obrigado, boa noite a todos. Primeiro eu queria confirmar, vocês conseguem me ouvir legal? O áudio chega bem aí para vocês? Pedir até para o nosso assessor técnico aqui. Está chegando bem, tá, Ricardo? Está chegando bem, obrigado, Júnior, valeu. Bom, gente, boa noite, deixa eu me apresentar, eu sou o professor Ricardo Vermelinger, eu sou coordenador aqui do curso de OAB do Ponto, junto com a Júnior. A Júnior, que já há muitos anos trabalha com as discursivas do Ponto, com português de modo geral, mas coordenando os cursos de discursivas e agora lançando as discursivas para a OAB, aí me convidou a participar aqui da coordenação junto com ela. Eu trouxe aqui para vocês hoje um material que eu coletei com os professores, como eu tinha falado no vídeo de lançamento aqui do webinário, um material que eu coletei com os professores de cada disciplina, que é uma mão na roda para quem está estudando agora, afinal a prova já está aí, hoje é dia 16, falta um mês para a prova, né? A prova é dia 17 de janeiro, então falta um mês para a prova. Como a Júnia falou, é importante vocês conhecerem bastante a banca, para qualquer concurso, e a OAB não deixa de ser um concurso também. Vocês têm que conhecer bastante o perfil da banca, ver como que a banca cobra os seus conhecimentos, cobra o conteúdo e estar preparado para o que vai vir na hora da prova. Então, assim, é interessante vocês saberem como ela cobra e o que ela costuma cobrar com mais frequência. Porque o programa da prova é muito grande, o programa é basicamente a faculdade inteira. Então, você precisa focar, não tem tempo de estudar todo o direito do trabalho, todo o direito penal, todo o direito civil, então, de maneira nenhuma. Então, é importante você conseguir focar em alguma coisa. E, para isso, é legal você ter um levantamento daquilo que a banca costuma cobrar mais. Sempre pegando o histórico mais recente. Você considera o histórico todo, a gente vai lá desde que a FGV começou a trabalhar com a AB, que foi no segundo concurso unificado, né, até hoje, que agora a gente já teve 17, e mais procurando focar mais nos mais recentes. Aí, como a Juna colocou, os 3 últimos são os mais relevantes de se ver. Então, eu trouxe aqui, esse material aqui é uma prévia. Na verdade, assim, nas aulas, os professores vão trazer isso de uma forma mais detalhada. Só que é um material que já vai ajudando vocês agora, independente de quem possa estar participando do curso com a gente ou não, mas já fica uma coisa aí para ajudar vocês, para dar uma força para começar os estudos. Então, vou compartilhar aqui o meu desktop. Então, essas aí são as possíveis peças de direito penal. E se vocês forem olhar, nós temos aí 1, 2, 3, 7 peças
que nos últimos 17 exames não foram cobradas. Então, o aluno, às vezes, ele tem a tentação de estudar todas, de, eu tenho que estar preparado para tudo, então, pelo menos dar uma olhadinha em tudo, e aí o aluno perde um tempo muito grande estudando peças que nunca se usou. Então, você pode até ter uma noção delas, é até importante ter uma noção, mas perder muito pouco tempo com isso. Não pode perder tempo demais com isso. Por outro lado, se vocês forem ver, o recurso de apelação é cobrado com uma grande frequência, e bem mais do que os outros, seguido logo pelas alegações finais por memoriais, recurso em sentido estrito e resposta à acusação. Vocês veem que são as peças que caem com maior incidência. Aí o Leandro fez o levantamento disso. Ele fez o levantamento também das questões de direito material, de quais assuntos de direito material mais caem. Só que aí tem uma questão que, em direito penal, é muito comum que cada questão cobre vários assuntos. Então, você tem ali no meio a aplicação da lei penal no tempo, a aplicação no espaço, Cara, requisitos você de está dentro prisão. com a gente. A hora que você quiser começar algum curso, mesmo que você não possa começar com o seu nome, eu posso emprestar um nome, eu vejo com a Anabelle, a gente faz um Sônia, contrato de Sônia, gaveta, e você usa, ali eu divulgo no meu nome, entendeu? Sônia. E depois você começa, se para não dar um desequilíbrio de um mês para o outro. É, desculpa, gente, eu acho que a Juna estava falando com uma outra pessoa e ela esbarrou, acabou abrindo o microfone aqui para vocês. Realmente ela estava falando com outra pessoa, vamos desconsiderar. Mas trazendo aqui, então, ele também preparou o direito material de direito penal para vocês. Só que isso ele deixou para trazer mais detalhadamente na aula dele, porque é um volume muito grande de coisas. Cada questão exige vários conhecimentos ali. Então, é complicado você trazer uma estatística dessa assim, num primeiro momento, até porque você pode acabar induzindo o aluno a focar o estudo num ponto só e, na verdade, não adianta. Se fosse um percentual como está aqui das, das matérias de direito penal, acaba que o aluno, às vezes, ele ia estudar ali as 3, 4, 5 que mais caem, só que, na verdade, numa mesma questão, você tem 7, 8, 9 conhecimentos materiais ali de direito que são necessários para resolver aquela questão. Então, é preciso trabalhar de uma forma um pouco diferente. Mas essas são as peças. Então, gente, tem que saber a apelação certinho, tem que saber tudo dela e aí também as alegações finais, o recurso em sentido estrito. Então, eu recomendaria vocês começarem o estudo de vocês por essas peças. Direito administrativo, aqui já foi mais fácil. Direito administrativo é mais fácil você trazer as questões de direito material separadas das questões processuais. Então, vocês veem que a ação ordinária e mandado é o que mais cai, assim, com grande vantagem. E aí depois você tem mandado de segurança, ação popular, apelação, agravo de instrumento, a contestação seguindo por ali. Existem várias outras peças, tipo peças possíveis que não estão aqui porque nunca caíram. Aqui, no caso, a professora Tatiane, ela trouxe só o que caiu no exame 2 a 17. E o direito material, você tem os princípios, que é uma matéria, você vê, é uma matéria fácil, é a primeira coisa que a gente estuda em direito administrativo, e é justamente o que mais cai. Então, tem que estar com isso aí na ponta da língua, ou melhor, na ponta do lápis, né, da caneta, porque para vocês conseguirem fazer bem na hora da prova, licitações e contratos e agentes públicos são as matérias de mais relevo em direito administrativo. Então, é uma coisa interessante de vocês focarem no estudo. E direito administrativo, eu como concurseiro nato, nunca trabalhei na iniciativa privada, sempre fui emendando um concurso atrás do outro. Direito administrativo tem uma vantagem, como cai em todos os concursos que vocês forem fazer na vida, vocês aproveitam o estudo do OAB, quem for fazer o OAB nessa área, quem se dá melhor nessa área, já aproveita o estudo do OAB para seguir nos concursos depois. Em direito constitucional, a professora destacou que a ação direta de inconstitucionalidade e o recurso extraordinário são as peças que mais caem. E aí, só que ela não, o mandado de segurança, a ação ordinária, o recurso ordinário e a ação popular
caíram um pouquinho também, mas muito pouco. Ali foi uma ou duas peças em cada um, ela acabou não quantificando para mim, mas é uma ou duas. E fora isso, nem teve direito às outras peças. E agora, se vocês forem olhar aqui o direito material, olha como o controle de constitucionalidade é uma matéria que cai muito na prova, muito. Então, vocês têm que saber. Você vê que, no caso, em 16 exames, né, foram 30 questões sobre essa matéria. Então, teve várias provas em que teve mais de uma questão abordando esse tema. Então, vocês precisam ter controle de constitucionalidade bem fixado. Processo legislativo, o poder legislativo, né, aquela parte da Constituição que fala sobre a estrutura do poder legislativo, organização do Estado de modo geral, e aí um pouquinho de de direitos e garantias fundamentais. Em direito do trabalho, nós temos, acho que aqui a professora ela fez uma outra, que é interessante que eu estou trazendo para vocês a abordagem de cada professor, então cada um deu aquela focada que ele achava mais interessante dentro da sua disciplina. Em direito do trabalho, por exemplo, a professora me falou que a quantidade de peças é infinita. São muitas peças que podem ser cobradas. Então, que na verdade, mais do que direcionar você estudar uma ou outra peça, ela recomenda que você estude um ou outro tema de direito processual e esse tema vai ser aplicado, você vai conseguir aplicar esse tema em várias peças. Ele é requisito para você conseguir construir uma série de peças. Então, pelo número imenso de peças, em vez de ela trabalhar as peças em si, ela trabalha questões, temas de direito processual que você vai utilizar para construir suas peças. Então, você vê que o tema de direito processual que ela julgou mais importante seria você conhecer as espécies de recursos, especialmente o agravo de instrumento e recurso de revista. E aí sim a gente tem uma indicação de peças, mais objetivamente falando. Depois o efeito suspensivo dos recursos, e aí de cada tipo de recurso, como que é esse efeito suspensivo, seria possível, não é possível, e qual a amplitude desse efeito suspensivo. Tem que conhecer os atos, termos e pratos processuais, partes e procuradores, produção de provas e a competência da Justiça do Trabalho, competência territorial e material. E quanto ao direito material, interrupção e suspensão do contrato de trabalho, que você tem situações que são tipificadas na CLT ou em normas esparsas. Eu confesso que essa parte eu não conheço direito do trabalho. Quem não é do métier do direito do trabalho acaba conhecendo muito pouco, né? Então, confesso que o direito do trabalho é uma área que eu não tenho muito conhecimento, mas a professora, a Cris Bruno, que é a professora que vai dar essa matéria para vocês, ela já dá aula de OAB, Direito do Trabalho para a preparação de OAB, especificamente, já há um tempo. Então, ela tem uma experiência boa para passar para vocês. Remuneração e salário, o que integra, o que não integra a remuneração, prescrição e decadência, duração do trabalho e a sucessão de empresas. Em direito civil, nós temos aqui, direito civil é infinito, né? E esse levantamento também é um levantamento prévio que a professora fez, que ela prefere, ela vai trabalhar isso mais ponderadamente nas aulas dela, que como direito civil é muita coisa, é complicado você focar em alguns temas só e deixar os outros totalmente a descoberto. Então, você acaba tendo que ampliar um pouco, você não pode estudar só aquilo que mais cai mesmo, você tem que dar uma esticadinha para você ter tipo um seguro ali, uma garantia de que você vai conseguir realmente não ser pego de surpresa na hora da prova. Então, nós temos os defeitos dos negócios jurídicos, mora, sucessões, direito do consumidor e contratos, né, os contratos em espécie. E as peças que mais caem, a apelação, as ações possessórias de modo geral, o agravo de instrumento, as ações indenizatórias e as ações cautelares, são as que mais vêm sendo cobradas nos últimos concursos. Direito tributário, que até sou eu que vou dar aula, a peça que mais cai, que mais tem caído recentemente, e aí recentemente mesmo, pensando em 4, 5 concursos para trás, é a exceção de pré-executividade, que inclusive foi o tema da minha monografia de conclusão de curso. Seguida pelo mandado de segurança, que é óbvio, né, mandado de segurança se usa muito mesmo em matéria tributária, e o agravo de instrumento. Sendo que o agravo de instrumento é aquilo, né, ele está
o direito processual civil está sendo reformado, né? Você está tendo uma vacatio legis agora, então ainda vale o código anterior, mas quem eventualmente não passar nessa prova agora já tem que começar a ficar atento em quais normas novas vão estar valendo para as próximas provas. Tem que ficar atento na vacância. E o direito material, também uma coisa muito boa, que o que mais cai são os princípios, que em direito tributário se chama muito de limitações ao poder de tributar, porque basicamente os princípios de direito tributário eles servem para impedir que os tributos sejam criados à torta e à direita. Até se vocês forem pegar historicamente assim, o direito tributário ele foi a origem da primeira Constituição, a Carta Magna inglesa, porque na verdade foi uma forma de os nobres ali, a burguesia, a população de modo geral, impor limitações ao poder de tributar do rei. Então, a Carta Magna nada mais foi do que o primeiro documento com limitações ao poder de tributar. Então, o direito tributário ele está na essência da Constituição e do Estado de Direito, né? De você limitar o poder do governante por meio da criação do direito, né? De regras. Competência tributária, especialmente ICMS, eu nem botei aqui, mas também o ISS, aquela questão de uma coisa que é produzida num estado, exportada para o outro, cadeia de produção entre vários estados, quem vai ter a competência tributária, e a responsabilidade tributária, especialmente a substituição tributária, né, seguindo mais ou menos o mesmo tipo de coisa. Dentro da cadeia de produção, quem deve recolher os tributos. Então, são temas que a gente vai focar um pouco mais, porque realmente eles têm uma repercussão grande assim, na prova, eles caem mais. Em direito empresarial, nós temos também o professor André Macedo, que já trabalha preparando alunos para o OAB há bastante tempo. Cai muita petição inicial em direito empresarial, você vê que é bem expressivo aqui. E contestação, habilitação em falência, agravo de instrumento e recurso especial. Você tem aqui as 11 peças que mais foram cobradas. Na verdade, dos mais recentes, né, as 11 peças que foram cobradas nos 11 últimos exames até o 17. E em direito material, títulos de crédito. Títulos de crédito tem que saber, porque realmente tem uma repercussão grande na prova. Falência e recuperação judicial, sociedades empresárias, sociedade anônima e nome empresarial. Bom, essas foram as matérias que a gente vê caindo mais nas provas da OAB. Além disso, eu quero falar com vocês uma coisa importante, assim, para preparar vocês para a prova. É o seguinte, eu fiz um trabalho de coaching com um amigo, até namorado de uma amiga da minha esposa, e ele passou na 12ª tentativa. Ele precisou fazer a prova da OAB 12 vezes. E tinha muita dificuldade para estudar, mas a gente ficou uns 3, 4 meses trabalhando. No meio do caminho teve uma prova que ele ficou ansioso, teve um problema de saúde, teve a famosa disenteria no dia da prova, não conseguiu fazer, e depois, na sequência, ele fez a prova e foi aprovado. O que aconteceu com ele? Ele fazia direito empresarial, e uma bela hora ele trocou para direito constitucional, e primeira vez que ele fez a prova de direito constitucional, ele passou. Então, ele tentou 10 vezes, na verdade, 11 vezes direito empresarial, e aí mudou para constitucional e passou. Então, vocês têm que ter isso em mente. Para quem aí já fez alguma prova, às vezes a matéria que a gente acha que a gente mais gosta, assim, na verdade, a gente mais gosta dela, só que talvez a gente não tenha essa facilidade toda, e talvez ela seja um pouco mais difícil, um pouco mais ampla. Então, vocês têm que ter em mente a possibilidade de trocar de área se vocês estiverem tendo dificuldade. Perdão, se vocês estiverem tendo dificuldade para conseguir a aprovação na área que vocês escolheram. Essa troca de área acaba sendo uma coisa complicada quando você pensa que você tem que começar do zero, né? Estudar a matéria nova toda do zero, só que é aí que entra o curso. Então, assim, se vocês estiverem tendo dificuldade para ser aprovados, vocês podem, de repente, pensar em trocar de área e aí aproveitar um bom curso na área nova para agilizar o trabalho de vocês. Vocês não terem que começar totalmente do zero
vocês terem um professor ali orientando. Uma coisa que eu falo rapidamente, eu falei no primeiro webinário aqui para vocês, um webinário que foi assim que saiu, assim que vocês fizeram a primeira fase, o trabalho do professor de concursos é parecido com o trabalho do despachante. O despachante é uma pessoa que adianta a vida de uma outra pessoa, porque o despachante ele tem o tempo para fazer aquele trabalho e tem o conhecimento. Então, às vezes, você vai comprar um imóvel, você precisa de muito tempo para ficar indo nos cartórios, tirar certidão disso, certidão daquilo, ir no banco, fazer financiamento, uma série de burocracias que consomem muito tempo, muita energia, e tem que ter o conhecimento para fazer isso bem feito. Às vezes, você vai fazer mal feito e vai ter um problema ali no registro do cartório, e, eventualmente, seu imóvel vai ficar com uma falha ali no registro que você vai ter que corrigir anos depois, e vai ser uma coisa complicada. Então, o despachante oferece o conhecimento e o tempo. E o professor de concurso é mais ou menos a mesma coisa. Você pode se preparar sozinho, só que você vai gastar um tempão para conseguir fazer essa pesquisa do que mais cai, para conseguir colecionar um material pegando de livros, de manuais, ou pegando na internet. Você vai gastar um tempo grande com isso, vai gastar um esforço grande com isso, e eventualmente você pode se enrolar um pouco. É a questão do conhecimento, né? Você pode não ter o domínio de alguma coisa ali e se preparar mal. Então, o professor de cursinho, ele serve para isso, para facilitar a sua vida. Não é que você não consiga fazer sozinho, consegue. Só que o professor de cursinho, ele faz com que seja mais rápido e com mais conhecimento de causa, porque ele faz isso há muito tempo, ele trabalha com isso, é uma coisa que se repete, de concurso para concurso se repete. Então, agiliza bastante a vida de vocês. A gente trabalha no ponto dos concursos também com recursos. A gente vai oferecer isso para a OAB e a gente já faz recursos para todos os concursos que aparecem aí, a gente faz o recurso da prova discursiva. E é interessante que a gente vê alguns alunos que ficam ansiosos e aí ele contrata o recurso do ponto, mas ele mesmo faz uma minuta e manda para o professor. Professor, eu fiz aqui essa prévia aqui do recurso para te ajudar e tal, e manda isso para o professor. E aí você vê a gente que tem experiência da coisa, a gente repara, nossa, o aluno tem o domínio da matéria, ele sabe o que ele está falando, só que ele não domina o recurso. Ele se expressa mal, ele não é claro, não é objetivo, ele não coloca aquilo que a banca recursal precisa. Então, você vê que, ainda bem que ele contratou a gente, fica uma pena, a pessoa que tem o domínio, de repente, ficar de uma formalidade, não conseguiria desenvolvimento no recurso. Então, a visão do especialista, do profissional, ajuda bastante. Assim, espero que a gente possa ajudar bastante vocês. Então, a gente tem no site as aulas demonstrativas de cada uma das matérias. Você entra no site do Ponto, procura lá curso de discursivas, e aí dentro de cursos de discursivas você pode colocar lá, buscar por instituição, procura na OAB, e aí vocês vão ter aula demonstrativa, que vai estar detalhando. A Júnia trouxe, né, quando ela compartilhou a tela dela, ela trouxe um trecho da aula demonstrativa, que a gente fez uma aula demonstrativa como coordenador, mas ali vocês vão ter várias informações ali mais detalhadas sobre o nosso curso. A gente está procurando caprichar, ele é um curso que a gente está vendendo ele bem barato mesmo nesse primeiro momento. E por que a gente está vendendo barato? Porque ele é ruim? Porque ele ainda está mal formatado? Não, está vendendo muito barato porque a gente nunca fez isso, de OAB no ponto. Então as pessoas não conhecem. Então é uma mera estratégia de marketing para a gente conseguir trazer gente para o nosso curso, para a gente conseguir ganhar mercado. O curso tem toda a qualidade do ponto, ele tem a qualidade daqueles cursos que o ponto normalmente vende por 600, 700, 800 reais, mas como é um mercado novo que a gente está entrando, a gente botou um preço bem mais interessante para os alunos. O curso está por 300 reais. Se vocês forem olhar os outros cursos online aí de OAB, eles são bem mais caros do que isso. E o nosso curso é uma coisa que eu confesso que agora me fugiu se a Juna falou para vocês ou não, que é a correção individual de questões. Vocês vão fazer para a gente 3 questões, vão fazer uma peça, e a gente tem uma equipe que mistura professor de português com professor do conteúdo, que vai corrigir a sua prova, corrigir as suas questões e a sua peça e te devolver falando, aqui você falhou nisso, ali você falhou naquilo, você vai te dar uma correção toda detalhada para você conseguir se aprimorar. A gente sabe que tem cursos por aí que trabalham com um esquema de clube de discursivas, em que um aluno faz e passa para outro aluno corrigir. E aí um vai corrigindo do outro para ter esse feedback. É uma coisa interessante, é legal,
Só que aqui no ponto você tem os profissionais do ramo, gente que trabalha com a FGV há muito tempo, gente que faz recursos para a FGV há muito tempo, que oferece cursos discursivos para a FGV, pessoal especialista em linguagem, especialista em estrutura textual, essas pessoas vão estar olhando a sua prova. Então, é claro que vai ser uma coisa com mais qualidade do que se um colega estiver olhando. Então, assim, isso a gente pensa que é um diferencial bem legal, assim, um serviço bem interessante que a gente oferece para vocês. Então, gente, é basicamente isso que eu tinha para falar. Eu confesso que eu não tinha visto o chat aqui. O curso que a gente tem, ele é em PDF. O ponto, a gente gosta bastante de trabalhar com PDF, porque o aluno tem na mão, consegue estudar no seu tempo, no seu ritmo, que às vezes para um aluno, tal ponto da matéria é fácil, ele passa por aquilo ali mais batido, em outro ponto é uma coisa mais complexa e para ele precisa gastar mais tempo para aprender aquilo. Outro aluno já vai ser o inverso. Então, o PDF tem essa vantagem, você consegue estudar no seu ritmo. Só que, além do PDF, a gente faz 2 encontros ao vivo, como está sendo esse aqui agora. Um voltado para o português e para a estrutura do texto, e outro voltado para o direito material, um encontro basicamente de tira dúvidas e dicas mais objetivas. Ele não é uma aula expositiva. É o momento de conversar com o professor, de trazer as dúvidas para o professor tirar com você aqui no vídeo, e ele também dá umas dicas rápidas assim para a prova, umas dicas que ele prefere dar falando do que dar no PDF. E fora isso, tem o fórum, em que a qualquer momento você pode ali por escrito tirar suas dúvidas, e um aluno vê a dúvida do outro, então tem esse efeito multiplicador, né? Você acaba também aproveitando a solução das dúvidas dos colegas, tem essa ferramenta lá, e estamos sempre disponíveis por e-mail, especialmente eu e a Júnia, que somos os coordenadores. A gente se coloca totalmente à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida por e-mail, para ouvir um desabafo, para dar dicas em geral sobre a OAB, sobre preparação para concursos de uma forma geral. Se tiver com insônia, 4 horas da manhã, quiser falar com a gente, você procura a gente, eu durmo tarde de vez em quando, é capaz de eu estar até acordado essa hora também, a gente conversa ali para aplacar um pouco a ansiedade, a gente fica ali de coach, amigo, babá, o que vocês precisarem, assim, a gente se coloca totalmente à disposição, que a gente gosta muito de trabalhar com concurso, com professor, dando aula, dividindo conhecimento, é uma coisa, é uma cachaça mesmo, a gente gosta, então podem estar 100% procurando a gente o tempo todo, quer sejam alunos ou não, procurem no e-mail, que a gente vai estar sempre aqui disponível para vocês. Então, gente, eu acho que é isso. Não vou tomar mais o tempo de vocês, não, porque vocês têm muita coisa para estudar. Agora, final do ano, é chato, né? Ter que ficar estudando nessa época de festa, de verãozão. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, começou o verão de verdade anteontem. Começou um calor dos infernos aqui que não tinha feito ainda. Então, uma época que não é uma época meio ingrata para estudar, mas todo mundo precisa estudar. Estudar não é chato. Chato é ser ignorante. Chato é não conhecer. Então, tem que procurar pensar que o estudo é uma coisa positiva, ainda que seja na época do Natal. Então, agradeço bastante aí a participação de vocês, me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida por e-mail. Se alguém quiser falar alguma coisa aqui no chat agora, pode falar que eu estou acompanhando, e se não, o e-mail vai estar ali nas aulas demonstrativas, o nosso contato está tudo ali no site do Ponto. Vocês procurem a gente, conversem com os colegas, indiquem para os colegas aí que vocês conheçam, falem, de repente o Ponto está com material novo aí, quer tentar dar uma olhada lá e tal, que a gente está se lançando nesse mercado com total certeza de que no médio e longo prazo a gente vai ocupar fortemente esse mercado, porque a gente está preparando um material de muito boa qualidade, assim, qualidade muito boa mesmo. Tudo que a gente já faz com concursos há anos, com grande sucesso, agora a gente vai trazer para a OAB, então a gente vai mexer com a OAB. Essas estatísticas aí de aprovação de 20% de pessoas aprovadas, às vezes até menos do que isso, a gente vai mexer com isso seriamente. Isso aí, depender da gente, daqui a uns anos, vocês vão estar aí com 50% de aprovados, pelo menos. O curso, ele é feito com 5 aulas em PDF, com mais os 2 encontros ao vivo. Ele vai com aulas semanais. Na verdade, assim, como a gente, no primeiro momento, teve uma dificuldade de quórum, a gente tinha um planejamento inicial de 1 aula por semana. Mas, como a gente não teve o quórum ainda para o início do curso, a gente vai demorar um pouquinho mais a lançar a primeira aula,
mas serão 5 aulas, de modo que na última semana antes da prova, ali no máximo na terça-feira, antes do domingo da prova, vocês tenham a última aula. E aí são 5 aulas em PDF, mais os 2 encontros ao vivo. O de português, logo no começo, para vocês já irem se estruturando dentro da dinâmica das dicas do professor de português, e o encontro jurídico, né, com o professor especialista do direito, mais no final, para ser mais justamente aquele tira dúvidas e aquele momento de dicas ali da reta final, para vocês já irem para a prova com aquilo tudo fresquinho. Então, se vocês forem olhar a aula demonstrativa que está lá no site agora, está com o cronograma como se a primeira aula tivesse sido no dia 11. Só que não ocorreu. A gente segurou um pouco o lançamento dessa aula, fez esse outro webinário aqui para divulgar mais, e aí vai começar a disponibilizar as aulas agora na sequência, conforme os alunos forem contratando. Tá certo, gente? Então, é isso. Agora eu realmente agradeço a presença de vocês e encerro aqui o nosso webinário, colocando sempre à disposição. Um abraço muito grande, muito bons estudos para vocês. Excelente Natal, excelente Ano Novo para quem a gente não se falar aí por e-mail esses dias. E forte abraço, muito bons estudos, viu? Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau.